Bom dia, amigos e irmãos, bom dia com Deus. Eu sou o pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana em Itauá, e nestes dias nós temos meditado no Evangelho de Mateus, passo a passo, pequenos textos, apenas perícopes do texto. E nesse momento nós vamos meditar sobre Mateus, capítulo de número 22, dos versos 23 até o verso 32. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés diz: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem dão-se em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Queridos, havia grupos em Israel, grupos religiosos que frequentemente tinham debates com Jesus. E dentre esses grupos, 2 eram em destaque, ou 2 eram principais. O grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus, que eram grupos distintos na sua crença. Eles não concordavam em tudo. Eles só se uniam quando tinham um inimigo em comum. Para você ter uma noção, um entendimento melhor do texto, nós podemos dizer algumas diferenças entre fariseus e saduceus. Os fariseus, eles eram ritualistas, enquanto os saduceus, eles eram racionalistas. Os fariseus eram legalistas, ou seja, eles preservavam e debatiam e defendiam a lei. Os saduceus eram liberais. Os fariseus eram separatistas. Já os saduceus eram oportunistas e faziam concessões desde que eles pudessem ganhar alguma coisa com isso. Os fariseus acreditavam no sobrenatural, em anjos, em ressurreição. Já os saduceus só acreditavam na Torá, na lei de Moisés. E o início do nosso texto já vai dizer que eles afirmavam que não havia ressurreição. Mas o fato é que os saduceus aqui chegam até Jesus para pô-lo à prova. E eles falam sobre a lei de Moisés, quando no Levirato, Moisés diz que se uma mulher, tendo casado com um homem, não gerasse filhos, ou seja, não houvesse preservado a sua linhagem através da maternidade, o irmão daquele homem que faleceu, deveria casar-se com a sua irmã até a 7ª geração, até o 7º irmão. Então eles apresentam a Jesus uma suposta crença da qual eles não confiavam. Eles negavam que há ressurreição. E eles perguntam: Senhor, na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que todos a desposaram? Então Jesus, conhecendo-lhes o ardil, ele diz: vocês errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Jesus, então, afirma que na ressurreição, todos serão como anjos. Os anjos eram seres imortais, mas eram assexuados, ou seja, não existia anjo homem e anjo mulher. Não existe anjo homem e anjo mulher. São assexuados. E Jesus vai dizer então que na ressurreição
não haverá casamento, não haverá essa distinção. E o próprio Jesus cita o que há no Antigo Testamento que Moisés havia dito. Vocês não leram, diz no verso 31, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. A partir daqui o texto diz que os saduceus se calam e a multidão fica maravilhada da doutrina de Jesus. Frequentemente Jesus, queridos amigos, irmãos e ouvintes, tinha debates, tinha confrontos com esses líderes de Israel. E esses líderes só se uniam, uma vez que eles eram bem distintos, bem diferentes, quando tinham um inimigo comum. Aqui no caso, Jesus de Nazaré. Mas o texto nos diz que Jesus utiliza a própria Escritura, a própria crença dos saduceus, uma vez que eles só acreditavam na lei, na Torá, nos escritos de Moisés, para rebater a provocação ou a contradição deles mesmos. Jesus utiliza a própria Escritura para emudecê-los. Foi assim que Jesus fez. Em todos os debates, os choques de opinião entre ele e entre os líderes de Israel. A grande questão do texto, a grande questão que o texto nos chama a atenção é exatamente de que não haverá na ressurreição essa distinção, casamento, homem e mulher, todos estarão ali para glorificar ao Senhor. Todos estarão ali para dar glória a Deus, para louvá-lo e desfrutar da sua presença eternamente. Espero que você possa aprender, desfrutar da alegria da adoração nos nossos dias, hoje, para que você também possa fazer isso na eternidade. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer uma breve oração. Após a oração, nós finalizamos a nossa reflexão de hoje. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã que o Senhor renovou a misericórdia sobre nós. Que a tua bondade, a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um de nós, a minha, a do meu querido irmão ou irmã, que nesse momento participa desta reflexão da palavra de Deus. Abençoa as nossas famílias, cuida de nós, por amor de teu próprio nome. Eu sou o pastor Marcos Alexandre. Se Deus assim permitir, amanhã estaremos juntos, dando continuidade à nossa reflexão no Evangelho de Mateus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.